A savana africana é um espetáculo de vida selvagem, onde cada animal, cada árvore e cada gota d'água fazem parte de um intrincado equilíbrio. Esse ecossistema, que se estende por milhões de quilômetros quadrados, abriga alguns dos maiores e mais impressionantes animais do planeta. Mas sua grandeza não está apenas na força bruta. O verdadeiro poder da savana está na conexão invisível entre todas as formas de vida. Nada sobrevive sozinho aqui. O ciclo da natureza depende de um complexo jogo de interações, onde o impacto de um único animal pode se propagar por todo o ambiente. Elefantes moldam a paisagem ao derrubar árvores e abrir espaço para novas pastagens, garantindo que antílopes, zebras e búfalos encontrem alimento. Hipopótamos, ao transitarem entre lagos e rios, criam canais naturais que evitam que a água seque rapidamente, preservando a vida ao redor. Até mesmo os animais mais temidos da savana desempenham um papel vital. Quando um grande predador caça, ele não apenas alimenta sua alcateia, mas também fornece sustento para uma infinidade de criaturas que dependem dos restos deixados para trás. Se um elo dessa cadeia for quebrado, as consequências podem ser devastadoras. Um aumento na população de herbívoros pode levar à escassez de vegetação, enquanto a falta de predadores pode desestabilizar toda a estrutura natural. Essa rede de interdependências foi refinada ao longo de milhões de anos, criando um sistema tão preciso que até mesmo o menor dos seres tem um impacto significativo no todo. Entre os muitos habitantes desse ecossistema, alguns se destacam por sua capacidade de moldar o ambiente ao redor. Os elefantes, por exemplo, são frequentemente chamados de engenheiros da natureza, por sua influência direta sobre a paisagem. Um único elefante pode consumir até 150 quilos de vegetação por dia. E ao derrubar árvores para alcançar as folhas mais altas, ele transforma florestas densas em campos abertos, criando pastagens que beneficiam outros herbívoros. Além disso, durante as estações secas, esses gigantes cavam leitos de rios ressecados com suas presas, revelando fontes de água subterrâneas que se tornam vitais para inúmeros outros animais. Enquanto os elefantes modificam o ambiente em terra, os hipopótamos fazem o mesmo nos rios e lagos. Durante o dia, esses gigantes passam a maior parte do tempo submersos, mas ao cair da noite, emergem da água e percorrem longas distâncias em busca de alimento. Esse movimento constante não apenas altera a vegetação ao redor, mas também influencia diretamente a qualidade da água. O acúmulo de matéria orgânica deixado pelos hipopótamos nos rios fertiliza as águas, beneficiando peixes, insetos aquáticos e até aves que dependem desses habitats. A ação desses arquitetos naturais permite que a savana continue pulsando, garantindo que cada espécie encontre seu espaço dentro desse cenário dinâmico. Sem essas mudanças constantes, o ecossistema poderia estagnar, tornando-se incapaz de sustentar a imensa biodiversidade que depende dele. Se os grandes herbívoros moldam o ambiente físico, os predadores garantem que a savana permaneça equilibrada. A relação entre caçadores e presas não é apenas um jogo de vida ou morte, é um mecanismo essencial que impede a superpopulação de determinadas espécies e mantém a vegetação sob controle. Os búfalos africanos são um exemplo de como a presença de predadores influencia o comportamento dos herbívoros. Sempre em grandes grupos, esses animais não apenas protegem uns aos outros de ataques, mas também mantêm os campos de gramíneas constantemente renovados. Quando se movem em manadas, eles pisoteiam a vegetação alta, permitindo que novas plantas cresçam e sirvam de alimento
para outras espécies menores. Além disso, ao carregarem sementes grudadas em seus pelos ou em seus cascos, eles ajudam na dispersão de diversas plantas por quilômetros de distância. Girafas, por sua vez, desempenham um papel diferente. Sua altura permite que se alimentem de folhas inacessíveis para outros herbívoros, garantindo que diferentes camadas da vegetação sejam aproveitadas. Mas, mesmo tão altas, essas gigantes não estão imunes às ameaças da savana. Leopardos e leões são conhecidos por atacar filhotes de girafas, um risco constante que influencia diretamente a dinâmica populacional desses herbívoros. A presença dos predadores força as girafas a se manterem sempre em movimento, impedindo que pastagens sejam consumidas em excesso em uma única área. Essa interação entre caçadores e presas é o que impede o colapso da savana. Sem predadores, a população de herbívoros cresceria descontroladamente, devastando a vegetação e deixando o solo exposto à erosão. Por outro lado, sem presas, os carnívoros desapareceriam, levando a um efeito dominó que desestabilizaria todo o ecossistema. Na natureza, nada é desperdiçado. Quando um grande animal morre, sua carcaça se torna um ponto de convergência para uma série de criaturas que garantem que nenhum resquício seja deixado para trás. Os abutres, por exemplo, são os primeiros a perceber a presença de um cadáver. Com uma visão incrivelmente aguçada, eles conseguem enxergar uma carcaça a quilômetros de distância e rapidamente se reúnem para consumir os restos. Em poucos minutos, dezenas de aves podem se aglomerar ao redor de um único animal morto, removendo carne e cartilagens antes que a decomposição se inicie. Mas os abutres não são os únicos responsáveis pela limpeza da savana. Hienas, frequentemente vistas como oportunistas, têm um papel ainda mais crucial. Diferente dos leões e leopardos, elas possuem mandíbulas incrivelmente fortes, capazes de triturar até os ossos mais duros. Isso permite que aproveitem nutrientes que outros predadores não conseguem consumir. Os últimos a entrarem em cena são os insetos e micro-organismos do solo. Besouros e larvas trabalham incessantemente para decompor o que resta, liberando nutrientes que fertilizam a terra e alimentam novas plantas. Assim, mesmo na morte, cada animal contribui para a continuidade da vida na savana. Para os herbívoros, a savana é um campo aberto repleto de desafios, onde cada dia pode ser o último. Mas, por mais cruel que pareça, a presença de predadores é o que mantém esse ecossistema funcionando. Sem leões, leopardos, guepardos e hienas, a população de herbívoros cresceria rapidamente, levando à superexploração das pastagens e ao colapso do equilíbrio natural. Os predadores desempenham um papel de seleção natural, eliminando os indivíduos mais fracos, doentes ou velhos. Ao caçarem, eles garantem que apenas os mais aptos sobrevivam e se reproduzam, fortalecendo a genética das espécies. Um antílope debilitado por uma doença pode representar um risco para todo o rebanho, mas quando um leão o elimina, ele impede que enfermidades se espalhem. Mas a presença dos predadores não influencia apenas a população de presas. Sua simples existência altera o comportamento dos herbívoros, criando padrões de movimentação que impedem o esgotamento da vegetação. Girafas evitam permanecer em uma mesma região por muito tempo. Zebras e gnus realizam migrações épicas e até búfalos, conhecidos por sua força, precisam estar sempre atentos. O medo, muitas vezes visto como um instinto negativo, na verdade, é um dos fatores mais importantes para o equilíbrio da savana. Cada predador da savana desenvolveu técnicas especializadas para capturar suas presas, explorando diferentes vantagens evolutivas. Os leões, por exemplo,
se destacam por sua força bruta e trabalho em equipe. Enquanto a maioria dos felinos é solitária, os leões se organizam em grupos de caça, utilizando emboscadas para capturar presas grandes como gnus e búfalos. Seu método é baseado em resistência e proximidade. Eles se aproximam sorrateiramente e atacam com uma explosão de velocidade curta, derrubando a vítima com seu peso. Já os leopardos seguem um caminho oposto. Mestres da furtividade, eles evitam confrontos diretos e preferem atacar presas menores, utilizando árvores como refúgio e pontos estratégicos para observar o ambiente. Sua habilidade de arrastar carcaças para os galhos evita que leões e hienas roubem suas presas, garantindo que tenham alimento mesmo em tempos de escassez. Os guepardos, por sua vez, apostam tudo na velocidade. Sendo os animais terrestres mais rápidos do mundo, eles podem atingir até 120 km por hora em curtas distâncias, capturando suas presas antes que tenham tempo de reagir. No entanto, essa explosão de energia tem um custo. Após uma perseguição, um guepardo pode levar minutos para recuperar o fôlego, momento em que sua caça pode ser roubada por outros predadores mais fortes. Mas talvez um dos caçadores mais subestimados da savana seja a hiena. Muitas vezes vista como um animal oportunista, a verdade é que as hienas são caçadoras formidáveis, com uma taxa de sucesso superior à dos leões. Com mandíbulas poderosas, capazes de triturar ossos, e uma organização social complexa, elas são predadores de respeito, que frequentemente desafiam até os reis da savana por uma refeição. Entre todos os animais da savana africana, nenhum deixa um impacto tão duradouro no ambiente quanto o elefante. Com sua força colossal e inteligência impressionante, esse gigante não é apenas um habitante do ecossistema, ele é um arquiteto vivo da paisagem. Cada passo que dá, cada árvore que derruba, cada curso d'água que modifica, afeta diretamente a vida de inúmeras outras espécies. Diferente de outros grandes mamíferos, que apenas se adaptam ao ambiente ao seu redor, os elefantes transformam a savana. À medida que se deslocam, podem abrir clareiras em florestas densas, criando pastagens essenciais para herbívoros menores, como antílopes e zebras. Durante as estações secas, cavam leitos de rios ressecados com suas presas, revelando fontes de águas subterrâneas que beneficiam toda a fauna ao seu redor. Mas esse impacto não é apenas físico. Os elefantes carregam sementes em seus estômagos, dispersando-as por vastas áreas conforme se movem. Algumas espécies de árvores dependem exclusivamente dos elefantes para germinar, pois suas sementes só conseguem brotar após passarem pelo sistema digestivo desses gigantes. Sem os elefantes, a vegetação da savana mudaria drasticamente, e com isso, todo o ecossistema seria alterado. Apesar de seu tamanho intimidador, os elefantes são criaturas extremamente sociais e empáticas. Diferente de muitos outros animais que vivem em grupos apenas por conveniência, os elefantes estabelecem laços familiares profundos, que podem durar a vida inteira. As fêmeas vivem em grandes grupos matriarcais, liderados pela elefante mais velha e experiente. Essa líder, conhecida como matriarca, não apenas conduz a manada em busca de alimento e água, mas também transmite conhecimento ancestral às gerações mais jovens. Os caminhos para as melhores fontes de água, as rotas seguras e até os perigos de determinadas regiões são passados de mãe para filha, garantindo a sobrevivência do grupo. Os filhotes de elefante dependem fortemente do apoio da família. Nos primeiros meses de vida, são extremamente vulneráveis e precisam da proteção constante das fêmeas adultas. Se um filhote se perder, a manada faz de tudo para encontrá-lo
emitindo sons de baixa frequência que podem ser ouvidos a vários quilômetros de distância. Caso um membro do grupo adoeça ou se machuque, os outros tentam ajudá-lo, demonstrando um nível de compaixão raramente visto no mundo animal. Já os machos, ao atingirem a maturidade, deixam o grupo e passam a viver sozinhos ou em pequenos bandos com outros machos. Alguns tornam-se nômades, viajando grandes distâncias em busca de território e fêmeas para acasalar. A inteligência dos elefantes é uma das mais avançadas do reino animal. Seu cérebro, que pode pesar até 5 quilogramas, é o maior entre os mamíferos terrestres e lhes proporciona habilidades cognitivas excepcionais. Eles possuem excelente memória, reconhecendo outros elefantes mesmo após anos de separação. Estudos indicam que são capazes de lembrar locais exatos onde encontraram água, mesmo após décadas. Mas o mais impressionante é sua capacidade de demonstrar emoções complexas. Os elefantes sentem alegria, tristeza e luto. Quando um membro da manada morre, eles costumam permanecer ao lado do corpo por horas ou até dias, tocando-o com suas trombas de maneira cuidadosa. Há registros de elefantes que retornam ao local onde um companheiro morreu anos depois, como se prestassem homenagens ao falecido. Esse comportamento reforça a ideia de que os elefantes têm consciência da morte, algo extremamente raro no mundo animal. Além disso, esses gigantes utilizam uma ampla gama de vocalizações e gestos corporais para se comunicarem. Essa habilidade lhes permite manter contato mesmo quando estão muito distantes uns dos outros. Apesar de sua natureza pacífica, os elefantes podem ser ferozes quando ameaçados. Leões, hienas e crocodilos raramente tentam atacar um elefante adulto, pois sabem que suas chances de sucesso são mínimas. No entanto, filhotes desprotegidos podem ser alvos fáceis para esses predadores, o que faz com que as fêmeas fiquem sempre alertas e prontas para defender sua cria. O impacto dos elefantes na natureza é tão vasto que sua ausência pode transformar completamente uma paisagem. Em regiões onde a população de elefantes foi reduzida drasticamente, florestas inteiras começaram a crescer sem controle, eliminando as áreas abertas necessárias para a sobrevivência de muitos outros animais. Sua tromba, composta por mais de 40 mil músculos, é uma das ferramentas mais versáteis do reino animal. Eles a utilizam para beber água, se alimentar, comunicar-se e até mesmo demonstrar afeto. Os elefantes são capazes de reconhecer seus próprios reflexos em um espelho, uma habilidade que poucos animais possuem e que é considerada um indicativo de autoconsciência. Os rinocerontes são algumas das criaturas mais antigas e imponentes que ainda caminham pela Terra. Esses gigantes, que remontam a um passado pré-histórico, já compartilharam o mundo com mamutes e tigres dentes de sabre. Sua aparência robusta e pele espessa lembram relíquias de uma era esquecida, mas sua importância no ecossistema continua tão vital quanto sempre foi. Diferente de outros grandes herbívoros, os rinocerontes vivem vidas solitárias. São silenciosos e reservados, movendo-se com imponência, mas sem pressa. No entanto, por trás de sua postura aparentemente calma, escondem uma força impressionante. Um rinoceronte pode pesar até 3 toneladas e correr a velocidades de até 45 km por hora, tornando-o um adversário formidável mesmo para os predadores mais ousados da savana. Os rinocerontes africanos se dividem em 2 espécies principais: o rinoceronte branco e o rinoceronte negro. Apesar dos nomes, ambos possuem coloração semelhante, mas se diferenciam pelo formato do focinho e pelo comportamento.
O rinoceronte branco, o maior dos dois, possui um focinho largo, adaptado para pastar nas planícies gramadas. Já o rinoceronte negro tem um focinho mais pontudo, ideal para se alimentar da vegetação rasteira e arbustos. Além de sua presença imponente, esses gigantes desempenham um papel essencial na manutenção do ecossistema. À medida que caminham, abrem trilhas na vegetação densa, permitindo que outros animais menores sigam seus caminhos. Eles também ajudam a controlar o crescimento excessivo da flora, prevenindo que arbustos dominem o território e garantindo que gramíneas continuem disponíveis para outros herbívoros. Mas, apesar de sua força e resistência, os rinocerontes enfrentam desafios constantes. Seu comportamento solitário os torna alvos fáceis para caçadores ilegais que há décadas ameaçam suas populações. Além disso, rivalidades naturais também fazem parte de sua vida. Confrontos entre rinocerontes podem ser brutais, especialmente entre machos que disputam território ou o direito de acasalar. Seus chifres, feitos de queratina, a mesma substância que compõe cabelos e unhas, são armas letais em batalhas, mas também o motivo de sua perseguição implacável por caçadores. Apesar de seu tamanho impressionante, os rinocerontes raramente enfrentam predadores. Leões e hienas podem atacar filhotes desprotegidos, mas um adulto saudável não tem inimigos naturais. No entanto, sua relação com outros habitantes da savana pode ser tensa. Elefantes e rinocerontes, por vezes, entram em conflito quando compartilham os mesmos recursos. Disputas por água são comuns, e um encontro entre esses gigantes pode resultar em intensas demonstrações de força. A vida do rinoceronte é marcada por uma mistura de resistência e fragilidade. Apesar de sua força, os grandes predadores raramente caçam sem enfrentar desafios. A disputa pelo alimento é intensa, e nem sempre o caçador é quem termina com a refeição. Conflitos entre espécies são comuns, criando uma constante tensão no equilíbrio da savana. Leões e hienas protagonizam algumas das batalhas mais ferozes do reino animal. Enquanto os leões dominam pela força, as hienas contam com a superioridade numérica e a persistência. Quando encontram um leão solitário ou uma pequena alcateia, elas podem formar grandes grupos para afastá-los de uma carcaça e tomar a refeição para si. Mas quando os papéis se invertem e os leões estão em maior número, a resposta é brutal. Os leões matam hienas não apenas por alimento, mas também para reduzir a concorrência no território. Leopardos e guepardos também precisam ser extremamente cuidadosos. Um leopardo que não esconde sua caça nas árvores corre o risco de vê-la ser tomada por leões ou hienas. Já os guepardos, mesmo sendo mais rápidos, não conseguem defender suas presas de predadores mais fortes e frequentemente precisam abandonar o que capturaram. Mesmo os crocodilos, que governam os rios, enfrentam desafios. Em certos momentos, eles disputam território com leões e hipopótamos. Há registros de crocodilos emboscando leões que tentavam beber água, assim como casos de leões caçando crocodilos menores. No mundo selvagem, não há garantias. Qualquer descuido pode ser fatal. Os efeitos dos predadores vão muito além da caça. Sua mera presença altera todo o comportamento dos herbívoros, um fenômeno conhecido como paisagem do medo. Zebras evitam áreas muito abertas durante a noite, pois sabem que ali estão vulneráveis a ataques de leões. Antílopes, ao menor sinal de um guepardo, formam grupos compactos para reduzir as chances de serem alvos. Mesmo búfalos, que são fortes o suficiente para matar um leão com uma investida, permanecem sempre próximos uns dos outros, sabendo que qualquer fraqueza pode ser explorada.
Esse medo molda o comportamento dos animais e, consequentemente, a paisagem da savana. Se os herbívoros permanecem por muito tempo em uma mesma região, devastam a vegetação e acabam sofrendo com a escassez de alimento. Mas ao serem constantemente forçados a se mover, garantem a regeneração das pastagens e a distribuição mais equilibrada dos recursos naturais. O desaparecimento de predadores tem efeitos catastróficos. Em regiões onde a caça ilegal reduziu a população de leões e leopardos, houve explosões descontroladas de herbívoros, levando ao esgotamento da vegetação e ao colapso de ecossistemas inteiros. Essa interdependência mostra que os caçadores, por mais temidos que sejam, não são vilões, são os verdadeiros guardiões do equilíbrio natural. A savana africana é frequentemente associada a seus gigantes, elefantes que moldam a paisagem, leões que patrulham seu território e búfalos que avançam em manadas imponentes. Mas, por trás desse espetáculo grandioso, existe um mundo invisível que sustenta toda a vida desse ecossistema. Pequenos animais, muitas vezes ignorados, desempenham papéis fundamentais na manutenção do equilíbrio natural. Sem eles, as engrenagens desse complexo sistema simplesmente parariam de funcionar. Os insetos, por exemplo, são os verdadeiros arquitetos da savana. Abelhas e borboletas polinizam flores, garantindo a reprodução das plantas que alimentam os herbívoros. Formigas e cupins ajudam a decompor matéria orgânica, reciclando nutrientes essenciais para o solo. Os besouros rola-bosta, ao enterrar fezes de outros animais, evitam a propagação de parasitas e ainda fertilizam o solo, promovendo o crescimento de novas gramíneas. Esses pequenos seres formam a base da cadeia alimentar. Sem eles, não haveria vegetação suficiente para sustentar os herbívoros. E, sem herbívoros, os predadores não teriam o que caçar. Um equilíbrio frágil, sustentado por criaturas que a maioria das pessoas sequer nota. A savana africana é um dos ecossistemas mais impressionantes e complexos do planeta. Ela se estende por milhões de quilômetros quadrados e abriga uma das maiores diversidades de vida selvagem do mundo. Mas, por trás de sua aparência aberta e vastidão sem fim, há um sistema extremamente organizado, onde cada espécie desempenha um papel fundamental. Ao contrário das florestas tropicais, onde a vegetação densa domina o ambiente, a savana é caracterizada por sua vegetação esparsa, com gramíneas que cobrem o solo e árvores espalhadas que desafiam o clima árido. Esse cenário, aparentemente simples, esconde uma intricada rede de interações que garantem a sobrevivência de milhares de espécies. Tudo começa com a base desse ecossistema, a vegetação. Gramíneas resistentes como o capim-elefante e a acácia são fundamentais para a manutenção da vida na savana. Elas alimentam os grandes herbívoros, como zebras, gnus e antílopes, que por sua vez servem de alimento para os predadores. Mas seu papel vai além da nutrição. O crescimento controlado da vegetação impede a desertificação e garante a retenção da umidade no solo, permitindo que a vida continue mesmo nos períodos de seca. A água, um dos recursos mais preciosos desse ecossistema, define o ritmo da vida na savana. Rios sazonais e poços naturais formados durante a estação chuvosa se tornam pontos críticos de sobrevivência. Durante a estação seca, esses locais se transformam em verdadeiros campos de batalha, onde predadores e presas se encontram em uma delicada dança de sobrevivência. A cada ano, milhões de animais seguem antigos caminhos migratórios em busca de novas fontes de água, uma jornada perigosa que molda o equilíbrio populacional e define os limites do território de cada espécie. Mas a savana não é apenas um lugar de luta e disputa.
É também um ambiente de cooperação e simbiose. Muitos animais desenvolveram relações únicas de benefício mútuo. Os búfalos africanos, por exemplo, convivem com pequenas aves chamadas bufagueiros, que se alimentam dos parasitas em sua pele e, em troca, alertam sobre a aproximação de predadores. Já os elefantes, ao derrubar árvores para se alimentar, criam novas clareiras que favorecem o crescimento de pastagens, beneficiando zebras e antílopes. A diversidade desse ecossistema não se restringe apenas aos grandes mamíferos. Insetos, répteis e aves desempenham papéis igualmente importantes. Abelhas e borboletas garantem a polinização das plantas, enquanto cupins constroem colônias subterrâneas que aeram o solo e enriquecem os nutrientes. Os abutres, por sua vez, eliminam carcaças antes que possam apodrecer e espalhar doenças, garantindo que a savana permaneça saudável e funcional. Apesar de sua aparente estabilidade, esse ecossistema está constantemente mudando. Secas severas, incêndios naturais e oscilações climáticas testam a resiliência de seus habitantes. Os animais que aqui vivem não apenas sobrevivem, mas se adaptam de maneira impressionante. Gnus e zebras percorrem centenas de quilômetros em busca de água. Elefantes se lembram de fontes antigas que secaram há anos. E até mesmo pequenos roedores modificam seus hábitos para evitar o calor extremo. O que torna a savana um ecossistema tão fascinante não é apenas sua biodiversidade, mas a maneira como todas as peças desse sistema se encaixam perfeitamente. Cada animal, planta e até mesmo cada gota d'água tem um propósito nesse equilíbrio delicado. Quando um elemento se altera, toda a cadeia sente o impacto. Essa interdependência é a essência da vida na savana, um mundo onde a sobrevivência não depende apenas da força, mas da capacidade de adaptação e da conexão entre todas as formas de vida. A savana africana não é apenas um campo de batalhas entre predadores e presas. Aqui, a maior força que determina o destino dos animais não é a mandíbula de um leão ou a velocidade de um guepardo. É o próprio clima. A alternância entre a estação chuvosa e a estação seca é o que define os ritmos de vida selvagem, criando desafios extremos que exigem adaptação e resiliência. Ao contrário de outros ecossistemas, onde as mudanças sazonais são graduais, a transição climática na savana pode ser drástica. Durante a estação chuvosa, rios transbordam, pastagens florescem e a abundância de alimentos permite que os animais se reproduzam e fortaleçam suas populações. Mas quando a estação seca chega, tudo muda. O calor extremo resseca o solo. Os cursos d'água desaparecem e a luta pela sobrevivência se intensifica. As secas severas transformam a savana em um território implacável. Grandes manadas de gnus, zebras e búfalos são forçadas a migrar em busca de fontes de água, percorrendo centenas de quilômetros em uma jornada perigosa. Os predadores, por sua vez, aproveitam esse período de vulnerabilidade, emboscando os herbívoros exaustos e desidratados. É uma época onde apenas os mais fortes e adaptáveis conseguem sobreviver. Cada espécie da savana desenvolveu estratégias únicas para enfrentar os períodos de seca. Os elefantes, por exemplo, utilizam sua memória excepcional para se lembrar de antigos cursos d'água, cavando leitos secos com suas presas até encontrarem umidade no subsolo. Suas trombas poderosas permitem que extraiam até a última gota de água disponível, garantindo não apenas a própria sobrevivência, mas também a de outros animais que dependem desses recursos. Já os antílopes, como os kudos e os impalas, reduzem sua atividade física durante as horas mais quentes do dia, evitando a perda excessiva de líquidos.
Algumas espécies conseguem sobreviver por longos períodos apenas com a umidade extraída das folhas e raízes que consomem, diminuindo a necessidade de beber diretamente em fontes d'água. Os hipopótamos, que dependem da água para manter a temperatura corporal e evitar a desidratação, enfrentam um dos maiores desafios durante a seca. Conforme os rios encolhem, grupos inteiros ficam confinados em poços lamacentos, onde a competição por espaço e oxigênio se intensifica. Conflitos entre machos se tornam mais frequentes e muitos indivíduos acabam sucumbindo à fome e ao calor antes da chegada das chuvas. Para os predadores, a seca pode ser uma faca de dois gumes. Por um lado, a escassez de água enfraquece as presas, tornando a caça mais fácil. Mas por outro lado, a falta de cobertura vegetal faz com que emboscadas sejam mais difíceis de realizar, obrigando carnívoros como os leopardos a se adaptarem e caçarem de maneira mais direta. Outro grande desafio que acompanha a estação seca são os incêndios naturais. Muitas vezes causados por raios durante tempestades, ou até mesmo pelo calor extremo, esses incêndios podem devastar grandes áreas da savana em poucas horas. À primeira vista, o fogo parece ser apenas um desastre ambiental, mas, na realidade, ele faz parte do ciclo natural desse ecossistema. O fogo remove a vegetação morta, libera nutrientes no solo e promove o crescimento de novas gramíneas, que servirão de alimento para os herbívoros quando as chuvas retornarem. Muitos animais já estão adaptados a esse fenômeno. Alguns conseguem sentir a aproximação do fogo a quilômetros de distância, fugindo antes que as chamas alcancem suas áreas. Outros, como algumas espécies de pássaros, utilizam o incêndio como oportunidade de caça, capturando insetos e pequenos animais que tentam escapar das labaredas. Para os predadores, os incêndios podem representar um período de fartura. Com a vegetação reduzida, as presas ficam mais expostas, tornando-se alvos fáceis. No entanto, o equilíbrio sempre se restabelece. Após as chuvas, a savana renasce, cobrindo-se novamente de verde e trazendo consigo um novo ciclo de vida. A savana africana é um ecossistema de contrastes extremos. É um lugar onde a vida e a morte se entrelaçam de maneira harmoniosa, onde cada animal, planta e fenômeno climático desempenha um papel essencial para manter o equilíbrio desse sistema. O que parece caos para os olhos humanos é, na verdade, um mecanismo extremamente bem ajustado, onde cada elemento está conectado em uma teia de interdependência que se mantém há milhões de anos. Desde os pequenos insetos até os gigantes elefantes, todos contribuem para a continuidade desse ciclo. Os herbívoros transformam a vegetação em energia, alimentando os predadores, que por sua vez controlam as populações e evitam que os recursos naturais sejam superexplorados. Os necrófagos garantem que nada seja desperdiçado, reciclando a matéria orgânica e devolvendo os nutrientes ao solo. Enquanto isso, as chuvas e as secas determinam o ritmo desse grande espetáculo natural, moldando as rotas migratórias, influenciando os comportamentos e testando constantemente a capacidade de adaptação dos seres vivos. No entanto, por mais resiliente que a savana seja, ela não está imune às mudanças. As pressões externas impostas pelo avanço humano, pela caça ilegal e pelas mudanças climáticas estão colocando à prova a estabilidade desse ecossistema. A destruição dos habitats naturais reduz o espaço disponível para os animais, forçando-os a competir por recursos cada vez mais escassos. As alterações nos padrões de chuva ameaçam os ciclos migratórios, e o desaparecimento de espécies-chave pode gerar efeitos em cascata que desestabilizam todo o equilíbrio ecológico.
Durante milênios, a savana africana existiu sem a interferência dos seres humanos. Mas, nos últimos séculos, sua relação com o homem mudou drasticamente. Algumas civilizações antigas coexistiram em harmonia com esse ambiente, compreendendo seus ciclos e respeitando seus limites. No entanto, a era moderna trouxe novos desafios. A caça predatória, o desmatamento e a ocupação descontrolada de terras reduziram drasticamente as populações de diversas espécies, colocando muitas delas à beira da extinção. Os rinocerontes, que já foram abundantes, agora precisam ser protegidos contra a caça ilegal. Elefantes, conhecidos por suas migrações ancestrais, encontram cercas e assentamentos humanos onde antes havia caminhos livres. Até mesmo predadores como leões e leopardos enfrentam dificuldades, tendo seus territórios reduzidos e suas presas naturais ameaçadas pela ação humana. No entanto, nem tudo está perdido. Iniciativas de conservação vêm mostrando que ainda há esperança para a savana. Reservas naturais, programas de reintrodução de espécies e esforços para combater a caça ilegal estão ajudando a recuperar populações ameaçadas. Muitas comunidades locais, que antes dependiam da exploração da vida selvagem, estão encontrando novas formas de coexistência, investindo no ecoturismo e em práticas sustentáveis para garantir que as próximas gerações ainda possam testemunhar a grandiosidade desse ecossistema. A verdade é que o destino da savana não está apenas nas mãos da natureza, está também nas mãos da humanidade. Se compreendermos a importância desse equilíbrio e agirmos para preservá-lo, poderemos garantir que esse mundo selvagem continue existindo por muitos séculos. Apesar dos desafios, a savana persiste. Suas tempestades ainda varrem o horizonte. Suas migrações ainda percorrem milhares de quilômetros e seus animais continuam se adaptando para sobreviver. A cada nova geração, os ensinamentos da natureza são passados adiante. As matriarcas elefantes ensinam os caminhos da água aos mais jovens. Os leões continuam patrulhando suas terras, garantindo que o equilíbrio dos herbívoros seja mantido. Os guenos seguem suas rotas migratórias, desafiando rios repletos de crocodilos em busca de novas pastagens. E assim, ano após ano, o ciclo da savana se repete como uma máquina natural que nunca para. É uma dança contínua entre predadores e presas, entre nascimento e morte, entre abundância e escassez. Um espetáculo selvagem que começou há milhões de anos e que, com sorte, ainda continuará por muitos mais. A savana é um lembrete da força da vida e da interdependência de todas as criaturas que compartilham esse planeta. E, no final, sua maior lição para nós, humanos, é simples. Respeitar a natureza não é apenas garantir a sobrevivência dos animais, é garantir a nossa própria. A jornada pela savana nos revelou um mundo selvagem onde tudo está conectado. Cada animal, planta e fenômeno natural desempenha um papel essencial na manutenção desse equilíbrio perfeito. Mas esse equilíbrio é frágil e cabe a nós garantir que ele continue intacto para as próximas gerações. Que possamos aprender com a savana, que possamos reconhecer a grandiosidade da natureza e a importância de preservar seus mistérios. O destino desse ecossistema não está selado. Ele ainda pode ser moldado pelas escolhas que fazemos hoje. A natureza sempre encontrará um caminho. A questão é, estaremos ao lado dela ou contra ela?